Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show. Essa configuração aqui tá um pouquinho diferente, então vai ser um pouco mais relaxado aqui. Enfim, a gente basicamente tá de férias, mas estamos gravando para garantir que vocês vão continuar conteúdo maneiro. O Centrão mal assumiu o Congresso brasileiro e já querem mudar, porra, a Constituição inteira. Já estão propondo PEC do semipresidencialismo, já estão propondo voto distrital. Então, cara, saiu essa notícia aqui, literalmente protocolaram uma PEC do semipresidencialismo. E, enfim, muitas pessoas estavam achando que isso era uma coisa boa, mas me parece que é só mais um power grab absurdo, assim, do Centrão. Cara, o que é hilário, né? Porque meio que essa eleição do Alcolumbre e do Hugo Mota foi tipo a primeira eleição de maioria absoluta nas câmaras em muito tempo, né? Então, tipo, você imaginar, mas isso não quer dizer nada, não quer dizer que, tipo, o Centrão tem full power nas duas casas de novo. Irmão, na verdade sim, entendeu? A gente voltou pra estaca zero pré-Lava Jato, provavelmente. Exato, exato. E, enfim, a gente pode discutir isso ao longo do episódio, mas eu vi muita gente no Twitter falando, caraca, talvez isso consertasse o Brasil e tal, mas eu acho que é muito porque boa parte dos brasileiros tem uma síndrome de, mano, tem que mudar isso aí e se aplica infinitamente. Então, porra, caralho, sem presencialismo, bom. Se botasse hiperpresencialismo, nego ia achar bom. Se botasse, porra, monarquia constitucional, nego ia achar bom. Sim. E, cara, na minha opinião, analisando mais friamente, semipresidencialismo seria uma merda, porque semipresidencialismo basicamente é você tira mais poder ainda do presidente e dá pro Congresso, sabe? Sim, você Então, torna oficial uma coisa meio que já aconteceu, né? Que é o presidente não tem discricionalidade nenhuma sobre o orçamento, ele não tem plano de governo, ele é um chanceler foda, é isso. exatamente, exato. Tipo, o único país maior que é semipresidencial é a França, e o Macron, que é o presidente, propriamente dito, a única merda que ele cuida é, tipo, política externa, que é uma coisa que o Brasil nem é relevante, sabe? Sim, Então e cara, tipo, parece que a Rússia também, algumas pessoas é aquilo, é uma autocracia, mas muita gente chama o regime semipresidencialista, que é só uma manobra para o Putin ficar pulando de cargo em cargo, né? Então sim. eu considero um modelo de governo que não é uma síntese, meio uma coisa meio zoada, meio crony, assim. Exato, é pra inglês ver, totalmente. Sim. Mas enfim, já já foi protocolada a PEC, conseguiu 179 assinaturas parlamentares, precisa só 171, ou seja, não é como se tivesse pouco, não é como se fosse uma ideia, caraca, uma ideia maluca, vai trazer a monarquia de volta, não. Tem 179 dos 500 e pouco parlamentares brasileiros já assinaram isso, e o Hugo Mota ele falou literalmente que tipo, no sentido de aprovar essa mudança de sistema, que não teria dificuldade, entendeu? Ou seja, ele parece confiante de que se ele realmente quisesse, ele seria capaz de passar essa mudança. E, enfim, mais pra frente ele dá um bando de declaração, mas, cara, no último episódio a gente descobriu o Hugo Mota, ele parece ser um cara só que falando um bando de baboseira pra parecer um grande republicano. Então, aqui ele falou: essa é a independência entre os poderes, o perfil é colaborativo, mas há uma equidistância e uma independência, porque representamos um poder. Sabe? Ou seja, o Hugo Mota tá falando um bando de baboseira pra estudantes de direito achar maneiro, né? Falando de equidistância Ei, entre os poderes. ei. Você não achou legal, não, cara? Pô, ele Achei estaria irado, violando a achei irado. Constituição de 88, a Carta Magna Sagrada, cara. A gente vai falar sobre isso no site, né? Não sei como é que vai ficar a introdução desse modelo novo, mas primeiramente boa, né? E segundo, a gente vai falar sobre a treta que eu arrumei, né? No Twitter lá, falando sobre Constituinte 88. O Hugo Mota parece um cara meio. Ele é um cara antigo, né? Na política. Ele não, né? O sangue dele é muito antigo na Sim. política. Então, essas conveniências republicanas eu tomo com suspeição extrema, assim, né? Sendo ele, tipo, meio que descendente dos latifundiários do Nordeste, tudo bem, né? Exato, cara, exatamente. Aqui, no texto da PEC, diz que a figura do presidente da República continuará existindo, mas com poderes limitados. Então, pelo texto, o presidente continuará sendo chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas. Mas passará a existir um primeiro-ministro responsável pela administração do governo. E aí, caberá ao presidente da República nomear o primeiro-ministro após consulta aos partidos políticos que compõem a maioria da Câmara dos Deputados. Ou, basicamente, cara, se fosse hoje, o Lula seria obrigado a escolher um primeiro-ministro que seria, tipo, um homem do PSD ou um homem do MDB, sacou?
E aí, cara, ia ser o PT ou o PL fechando com o Centrão pra garantir que eles iam estar representados. Então, realmente, eu acho que, cara, sinceramente, se você acha que realmente isso resolveria o Brasil, assim, eu tenho mais notícias pra você, sabe? É, tipo, tudo bem, eu consigo. O pessoal da ala mais ideológica da direita, né, bolsonarista, ia achar o máximo, porque o Lula não vai mandar mais em nada, né? Ele não manda já, né? Só que aí você escravizou para sempre o cargo, escravizou para sempre o executivo, né? Tipo, vai ser o Sim. poder mais subestimado, mais desnecessário, alegórico possível. Que é você ser eleito para você escolher um cara do MDB ou do PSD. Se você for de direita, você vai conseguir o União Brasil. Com muito Exato. esforço, né? E aí, pô, é tipo, cara, pra quê, né? Pra que votar pra presidente, então? Esse é o tipo de sentido, esse é o tipo de sistema de governo que eu não consigo conceber porque que alguém seria o grande proponente, sabe? A não ser por interesse próprio. Então, exato, que seria a hipótese do Hugo Mota, né? Porque ele, como presidente da Câmara, seria um cara com extremo poder em conseguir fazer os jogos pra ver quem seria o primeiro-ministro. Mas o negócio que eu penso é o seguinte, cara, eu acho que é melhor o Hugo Mota trabalhar no sistema que existe hoje, que é presidencialismo, mas é um presidencialismo fake, sacou? Então, tipo, é melhor você do que você mudar pra semipresidencialismo, que aí o nego vai ficar puto com o sistema e vai querer mudar isso aí, e aí vão É. querer reverter pra um presidencialismo de verdade, entendeu? Então, cara, Cara, é mais arriscado, né? Porque hoje em dia o papel do Lula é ser o bode expiatório, né? Ele é o exato, se você asno que. tirando o poder dele, É. ele perde o caráter de bode expiatório e o nego vai começar a ir atrás do parlamento pra ver, tipo, caralho, o Brasil tá uma merda. Pô, quem Sim. manda? O presidente não manda em porra nenhuma. Ah, é o primeiro-ministro? Entendeu? Só que, cara, a interação da figura do primeiro-ministro com o brasileiro, né, o bochileiro médio, ia ser uma parada bem engraçada, né? Porque também é um sistema político mais complexo. Então, tipo, você dá mais camadas pro voto para deputado, né? Que agora, bom, você vai escolher também um dos caras que tem a. Que internet tá Eita, suave? travou. Não, Acho que deu voltou. um problema aí. Você tava falando sobre a interação do boixileiro médio. Então, pô, mano, a interação do bochileiro médio com as eleições para os cargos legislativos vai se alterar um pouco, porque dentre aqueles ali vai ser meio que o cara que você bota a culpa. E outra coisa também que eu sinto, ele vai entender os nuances da figura de um primeiro-ministro apontado pelo presidente, ou ele só vai continuar jogando pro presidente que foi o presidente que escolheu, né? Isso ia ser enfim, Exato. eu sou contra essa ideia do Gumota, mas ia ser até meio engraçado, né? É, Ia. Cara, então, aquele negócio, se você ler filosofia política escrito do século XVIII, assim, pra trás, em geral todo mundo pensa que, tipo, cara, você tem que fazer um governo pra um povo, sabe? Você não faz uma forma de governo que aplica-se universalmente pra todos os povos, independente se é, caraca, os ingleses protestantes, os portugueses católicos, o Brasil com toda a sua mistura de culturas, ou a China que tem uma cultura totalmente diferente. Não, você faz um governo pra um povo. E aí, cara, você querer copiar um modelo que funciona mais ou menos na França e tacar no Brasil, ele é mais complexo ainda do que a porra que tem hoje, é tipo, cara, sabe? Talvez se o Brasil fosse um país, caralho, todo mundo é, porra, um gênio, extremamente iluminado, tem aula de civismo, assim, desde que você tá na primeira série, talvez dê certo. O Brasil do jeito que é hoje não ia dar certo nem fudendo. Mas o Hugo Mota, ele não é bobo, porque ele não propôs mudar somente pro presidencialismo. Ele pensou em mudar a forma como os votos pro parlamento são feitos. Então, aqui a matéria continua. Ele fala também que. Cadê? É, cadê? Ó, a Câmara deverá criar ainda nesse ano uma comissão especial para discutir uma nova reforma eleitoral, tema frequente em discussões de deputados e senadores. A ideia surgiu a partir de um projeto de lei que altera o sistema eleitoral para o modelo distrital misto. Ou seja, eu não sei o que o modelo distrital misto significa, mas o modelo distrital, ao invés de você ser uma pessoa do Rio de Janeiro e você vota no deputado federal do Rio, como um todo, assim, do estado do Rio de Janeiro, você vai votar numa pessoa do seu distrito super restritivo. Então vamos supor que você vai pegar o Rio, sei lá, que é um estado que tem o quê? Umas 16 milhões de pessoas mais ou menos, né, Anton? sim. E aí você vai dividir em blocos geográficos com o número igual de pessoas. E aí, sei lá, vamos supor que você seja um cara que mora na Grande Tijuca, vai ter um deputado federal só pra Grande Tijuca, entendeu?
Aí se você for um cara que mora na Grande Tijuca, você vai votar pra aquilo. E todas as eleições, e se você não mora exatamente naquele distrito, você mora um pouquinho mais longe, sei lá, você mora em Belfor Roxo, você vai votar no deputado federal de Belfor Roxo. E aí todas as eleições passam a ser uma eleição que quem ganhar mais voto leva, e o Congresso Nacional passaria a ser composto dessa forma. Os Estados Unidos funcionam desse jeito, e a Inglaterra funciona desse jeito também. Os Estados Unidos e a Inglaterra são democracias que funcionam melhores do que o Brasil, né? Mas até que ponto o motivo é por causa do sistema eleitoral, né? Não é por causa da cultura, porra, séculos e mais séculos dos caras elegendo o governo, né? Sim, cara, e esse voto distrital misto é mais uma camada de complexidade pro boichileiro interagir, né? Que é Então eu tenho minhas metade dos dúvidas na deputados. real, sabia? Porque Não, talvez o cara só. O cara quem eu posso votar? Aí o maluco mora em Belfor Roxo e ia chegar um cara aqui. Os candidatos em Belfor Roxo são, pô, fulaninho de tal e cicraninho, entendeu? E aí ia ser isso. então, mas a parada é, ele vai ter que operar em dois níveis, né? Porque você vai ter o candidato localista, eu concordo com você que esse é o voto mais retardado que você tem, é o mais fácil de você vender também, né? E E o você, em partido. outro nível, você vai ter que meio que dedicar um voto que é ideológico de verdade, né? Porque metade Sim. dos deputados seriam do distrito, seriam distritais, e outros metade seriam estaduais ou ideológicos, eu não sei exatamente. Parece de novo um modelo que é meio, cara, é um híbrido mais complexo. Aí tipo, aí Então, vai a ter a parada é bizarrice. que o modelo que existe hoje já é um modelo bem complexo, né, cara? Se você for pensar bem. Que é tipo, eu voto no Rio de Janeiro pra vereador, aí eu votei no Carlos Bolsonaro. Só que o Carlos Bolsonaro teve voto suficiente pra eleger 15 vereadores, entendeu? Que foi basicamente o que aconteceu no Rio de Janeiro. E aí É, você vai botando 14 buchas aleatórias do PL sim. e isso não funciona só pra vereador, né? Isso funciona pra deputado federal. Muita gente critica que, tipo, porra, papo de 90% da Câmara dos Deputados não foi eleito, propriamente dito. Talvez esse seja parte do motivo que. Eu acredito, pelo menos, que isso é parte do motivo que o Congresso ele funciona tão mal e tão, tipo, de forma tão pouco transparente, com tão pouco accountability, assim. Talvez o voto distrital pudesse melhorar um pouco, sabe? O Para quem não sabe, a forma como as eleições funcionam é você tem as votações dentro do partido e aí se estabelece tipo uma quantidade mínima de votos, né? Quantidade mínima de pessoas que obtiveram ali de votos que entraram. Isso é baseado num compilado de todos os votos do partido. Então, se uma pessoa. É o caso do Enéas, eu acho que é o melhor caso para explicar isso. Porra, o Enéas veio para deputado federal em São Paulo. Ele foi votado pra caralho. Ele foi por muito tempo o deputado federal mais votado do país. Acredite se quiser. E aí, só que ninguém mais no partido tinha expressão. Ninguém mais. Não existia ninguém. Tinham cinco sanguessugas, né? Que foram puxados pelo coeficiente, o total de votos que o Enéas acumulou foi lentamente sendo diluído pelas outras cadeiras, e aí ele conseguiu fazer, se não me engano, a Arena chegou a ter 5 deputados federais por conta do Enéas. Aí eu acho E que o teve caso do nego Enéas que também. conseguiu menos de 1.000 votos, assim, né? Não, teve nego com 250 votos que entrou. E aí o que acontece e esse é um caso engraçado até para explicar, que assim que o Enéas entra, ele começa a pautar as convicções surreais, né, absurdas dele, né, de Ideológicas. bomba. Né, claro, não, perfeito. O Enéas foi o melhor presidente que o Brasil não teve, é isso aí, isso aí, isso aí. Mas ele começou a tentar pautar essas discussões mais ideológicas. Mano, os quatro outros caras que entraram num esquema de desvio de dinheiro com ambulância, trocaram de partido imediatamente, porque você também tem essa possibilidade, né? E ele ficou fudido. E para fechar com uma nota triste, logo depois ele teve câncer e morreu, entendeu? Então, o dessabor do coeficiente eleitoral, né, inserido na democracia brasileira, eu também acho que é um dos elementos que meio que destrói, né, a ideologia, porque Sim, tipo, cara, exatamente. Tipo, por um lado, o outro motivo que eu penso que talvez seja ruim é aquela história. Cara, você vai ter uma eleição que é só em Belfor Roxo, tá ligado? Tipo, você exato. provavelmente. São Gonçalo vai ser o lugar que vai ter múltiplos deputados federais no Rio de Janeiro. E, tipo, não sou um expert na política de São Gonçalo. E pra galera que não é do Rio de Janeiro, não conhece o lugar, é tipo subúrbio, assim, de Niterói. Mas, cara, Mais ou eu tenho menos. minhas dúvidas até que ponto essas Mais eleições. ou menos.
Mas, ô, minha pessoa, subúrbio de Niterói é sacanagem, é um jeito bem Rio de Janeiro de explicar, assim. São Gonçalo é um outro Enfim, município, é um dos é um outro municípios mais município. populosos do Rio. Tem Tem mais de tipo 1 1 milhão de milhão de pessoas, não é? habitantes. Hã? Tem mais de Mano, um tem mais de um milhão. milhão de habitantes. Tipo, se Sim. você fizesse a conta perfeitamente, cara, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, um a cada 200 brasileiros moram em São Gonçalo, dado que a Câmara dos Deputados tem mais ou menos 600 pessoas, ia fechar pelo menos os 2 deputados federais em São Gonçalo. Cara, E. É. eu tenho minhas dúvidas até que ponto essas duas eleições vão ser conduzidas da forma mais idônea possível, entendeu? Eu não quero dar muita informação, mas digamos que policiais de férias ou que não estão trabalhando têm bastante poder lá dentro de São Gonçalo. Né? Aposentados também, eles têm uma influência muito grande na política de São Gonçalo. E São Gonçalo, para quem a maior parte das pessoas não deve conhecer, é um lugar que tem o IDH bem baixo também. Tô falando tudo de um jeito bem críptico, assim, para as pessoas entenderem o que o voto local poderia acabar produzindo, assim, né? É, Sim, e mas o aqui, fato é, cara, essas, tipo, é, os deputados hoje em dia eles são uma merda, tá ligado? Deputado federal é uma merda. Não consegue legislar, então talvez mudar pro voto distrital fosse bom, sabe? É. Eu não gosto da ideia de ser meio a meio, entendeu? Porque o que eu vou fazer? É, Eu vou ter dois votos? Ou algumas regiões do estado vão ter voto local e outras vão ter um voto mais aberto, sabe? E, tipo, consequência de cara. segundo nível. É um genocídio de partidos, né? Sim, Porque. exato, porque É, isso é a consequência óbvia. Todos os países que têm voto distrital, cara, o número de partidos colapsa muito, assim. Então, os Estados Unidos é o caso clássico, literalmente só tem 2 partidos. A Inglaterra basicamente só tem 2 partidos também, que antigamente era o conservador e o Labour. Aí tem partidos menores que são meio que localistas, assim, são regionais, sabe? Que aí tem o partido lá da Escócia e tal. Tem o partido Lib Dem, só é minimamente forte porque ele investe muito pesado em alguns distritos específicos. Cara, com voto distrital você podia ter umas bizarrices, tipo, sei lá, o Partido Sul é o meu país e ia conseguir começar a meter deputado. Isso especificamente eu acho que é mais improvável, tá? O que eu acho mais provável é ter, tipo, partido de índio no norte do Brasil lutando por interesse de índio, assim, sabe? Esse é, tipo de coisa. ia ter que mudar também os critérios para a constituição de partido, né? Porque nesses lugares que tem voto distrital é livre, né? Você tem requisitos mínimos para você lançar um partido, é a viabilidade e o número de pessoas. Hoje é difícil pra caralho, né? E aí começa a entrar várias misturas, que é fundão partidário, com cláusula de É. barreira, com voto local. Eu acho que se você derivar tudo, né, para transformar na função mais simples, é tipo, você vai poder escolher entre PSD e PMDB, cara. A não ser em grandes centros urbanos que tem um caráter político muito progressista. Então, você ia ficar preso para sempre ao PSOL, no Rio, né? Ou em São Paulo, talvez, né? Também tá muito forte lá. Sim, E ao mesmo tempo, cara, se você mora fora de um centro urbano, é tipo, vai ter meio que um partidão único, sabe? É caçabismo full. sim. Eu acho até que, pessoa, seria engraçado, porque eu acho que esses partidos de absoluta autonomia local, né? O PSD já faz isso. Por que o PSDB triunfou sobre o MDB agora? É porque ele é localista pra caralho, ele dá muita autonomia para posicionamento de políticos locais. Então, pô, conseguem coexistir. Agora a Raquel Lira do Pernambuco vai entrar, que é uma pessoa de esquerda, Eduardo Paes, que é sambista, e o Ratinho Júnior, que Exato. é soft reaça, Meio de entendeu? direita, assim, né? De direita, né? Não sei, eu não conheço muito. É, e aí, mano, é surreal, porque aí já tem um movimento meio que de pessoas das periferias, assim, das ideologias políticas, migrando pro centro. Você já tem, tipo, Freixo indo pro centro. Você tem o próprio Raquel Lira, que não era pra estar num partido tão fisiológico, tá vindo pro centro. Cara, vai acabar virando, tipo, um regime quase de partido único. Na minha cabeça, assim. Em Que é alguns igual como era distritos no mais do México, interior, né, né? pessoa? Que era o PRI. Sim, sim. É, Partido partido. Revolucionário Institucional. Que é uma É, isso aí. contradição em termos, né? Como você consegue ser revolucionário institucional ao mesmo tempo? E era uma merda, né? Outro ponto que eu acho que a galera comenta pouco sobre o que um voto distrital significa também é que ele tende a ter swings entre eleições maiores, ele pode ser menos representativo, entendeu? Então, pra mim, um caso clássico é o que rolou na Inglaterra agora na última eleição, que foi o seguinte: a direita, né, rachou os votos entre o Partido Conservador e o Partido Reform. O que aconteceu foi que o Partido Trabalhista conseguiu, tipo, 30% dos votos,
conseguiu o pior resultado eleitoral deles em anos e anos e anos, e mesmo assim eles conseguiram, tipo, 2/3 das câmaras dos assentos no parlamento inglês. Por quê? Porque basta você ser a pessoa que conseguiu o maior número de votos em cada distrito, microdistrito, e, tipo, se se em, tipo, 2/3 você ganhou por um voto e no resto dos distritos você perdeu de lavada, parabéns, cara. Tipo, você ganhou 2/3 dos distritos, entendeu? Então, tem essa possibilidade de ser muito menos Sim. representativo. E aí, enfim, cara, quais seriam as consequências disso pro Brasil? Boa pergunta, sabe? Eu sinto que, de novo, seria pior para esses partidos que são mais ideológicos, que são mais fortes em centros urbanos, né? Então, para um pessoal da vida, ele ia ficar fudido, porque ele ia ter muito voto concentrado em, tipo, algumas áreas mais ricas, mais universitárias, assim, das grandes cidades, que talvez ele ganhasse com uma margem maior, nem sei, talvez não. E aí, tipo, no interior do Rio de Janeiro, que é a população um pouco menos escolarizada e tal, um partido tipo o PSD ia levar na lavada, sabe? Tudo, tudo. O Tudo, voto exato. distrital é também um grande produtor de inércia, né, via de regra. Então, é difícil que você tenha grande movimento de ruptura ou... É o que o pessoal tá falando, você pode ser extremamente, pode performar extremamente mal, mas mesmo assim você garantir enfim, consolidar ali um governo que vai ter pouquíssima legitimidade popular, né? E eu acho que esse outro elemento que é subdimensionado na democracia no Brasil é que é uma coisa de massa, né? A nossa democracia, ao mesmo tempo, pelo menos na sua história recente, ao mesmo tempo que o povo é muito coadjuvante, mas também quando ele se estressa demais, né? Quando você tem um ponto assim de ruptura, cara, ele meio que as pessoas respondem bem a ele, eu diria até, né? Então, a instabilidade que a gente viveu em 13, né? 13, 14, naquelas É, passeatas, cara, elas tiveram um resultado político razoável, entendeu? Elas tinham, antes disso, caras pintadas, ou então manifestações pelo fim da ditadura, ou pelas eleições diretas. A gente vive algumas décadas de aprofundamento desse caráter de massa da nossa democracia, que eu acho que combina muito pouco com o voto distrital. Porque é difícil você bound o país, né, juntar o país em pautas que são nacionais. É uma regressão à política local. As coisas ficam mais pragmáticas, mais contidas, e eu exato, não acho que isso é exatamente. um caráter típico, né, ou estereotípico assim do que seria uma democracia sul-americana. Então, cara, me Sim. parece mais E, esse pacotão do Hugo Mota parece tipo fechamento de cerco mesmo, né? Como tornar a democracia mais dócil, menos volátil, mais escravizável, exato. né? Cara, regressão à oligarquia, a tipo, a política local soa como o que era a República Velha, assim, né? Então, o Brasil ele já tá lentamente caminhando de volta para a República Velha. Se o Hugo Mota realmente conseguir passar isso, vai ser 100% República Velha na veia. Sinceramente, cara, eu acho que isso não vai para frente pelo seguinte motivo. Eu acho que seria uma mudança muito grande. O Centrão ia chamar muita atenção se ele fizesse essa parada. É, e talvez desse merda pra eles. Vale a pena lembrar que o Brasil já teve experimento de semipresencialismo na época do João Goulart. E foi uma merda. O João Goulart era um cara extremamente problemático, assim, grande parcela da população não gostavam dele. Aí o parlamento tirou os poderes dele como presidente, e mesmo assim, o Brasil ficou parlamentarista por tipo 1 ano, 2 anos, assim. Teve um plebiscito e a decisão de dar poderes de volta pro João Goulart ganhou de lavada absurda, assim. Acho que foi literalmente 80% dos votos, sabe? Então, cara, se eu fosse o Hugo Mota, de novo, isso é especulação, né? Eu acho que não vale a pena ir pra frente porque vai chamar muita atenção pro Centrão. E outra coisa também, você não mexe em time que tá ganhando, né? E o PSD claramente, porra, tá com um timaço aí, liderado pelo capitão Brimo Kassab. E, porra, eu não ia querer mexer nisso agora. Exato, aí, Sim, eu tô mano, com representando o certeza. orgulho da Jordânia. Esse Esse é o time é Jordânia ou dos Emirados Emirados Árabes? Árabes. Dos É isso aí. Emirados. Um regime pelo qual eu não necessariamente sou simpático, tá? Deixar o disclaimer aí já. Sim. Não tenho nada contra nem Mas nada a favor. tipo, na Mas minha enfim, opinião, democracia no Brasil, cara, tem que ser o mais concentrado em poucas pessoas possíveis pela natureza das pautas que o pessoal se importa, pela natureza sim. de quem as pessoas conseguem se apegar, sabe? Quanta atenção as pessoas querem dedicar à política. Então, tipo, pô, taxar o Pix, isso foi uma parada que mexeu no bolso das pessoas, nem se importou muito.
Agora, porra, meandros de política local e como isso vai combinar com o Congresso Nacional e o caralho pra formar a política que você quer. Tipo, cara, quanto mais simples for, melhor é pro espírito democrático se manifestar no Brasil, né? Cara, concordo, gênero, número e grau. E eu acho engraçado, você mencionou que tá com tons fortes de regresso à República Velha. E é hilário, que esse era meio que o organismo político gerado no país, óbvio, tinha toda a roupagem republicana, toda coisa trazida lá de fora, não sei o que, abaixo o Império. Só que a formatação política que saiu foi a República Velha. A gente tem oligarquia, você tem as instituições corruptas de justiça eleitoral, né? Tinha a degola, você tem o voto de cabresto, o voto não secreto. Aí a gente tem o Getúlio Vargas, é uma anomalia absoluta, né? Então, o Brasil tenta se modernizar à força, né? Na base da paulada. A gente chega num status meio que de pseudo-modernidade, ali o ápice da CLT, do que seria o trabalhador urbano médio. A gente tem uma república muito tensa, muito caralho, muita briga, João Goulart, não sei o quê. A gente aprofunda isso de novo com o projeto desenvolvimentista da ditadura militar, de novo, na paulada. Então, intervencionismo econômico e político para garantir a manutenção desse rumo. Cara, quando a gente tá aí em 90, a gente quebra, né? Tipo, falhou o projeto. A gente lentamente vai regredindo industrialmente, a política. E aí, hilário, né? É que a dinâmica política também vai lentamente regredindo para uma República Velha. Então, tipo, em muitos sentidos, eu tô vendo o tempo que a gente tá vivendo como um restart, sabe? São restart de vários ciclos e a gente tá Sim. caindo de novo. Não, cara, é isso. A diferença é que agora não é mais 1920, café, é tipo soja e random bullshit, assim. porra, soja, tigre, tigrinho, narcótico. É uma coisa muito mais Exato. antifrágil até, né? Menos dependente, né? Não vai, se tiver um crash na bolsa americana, a oligarquia no Brasil não quebra mais. Eu imagino, né? Boa parte dela, Sim. pelo menos. E é claro, cara, eu vejo em 25 muitas semelhanças com o fim, né? O fim ou o início, né? Por um lado, parece que a gente está restartando a República Velha. Por outro lado, parece que a gente acabou de sair do governo do Marechal Hermes. E todo mundo sabe o que significa isso, né? Que a tensão tá para subir pra caralho. Então, o Brasil realmente. Que paizinho fascinante, maravilhoso de comentar, né? Exato. Mas resumo da ópera, cara, semipresidencialismo, big no-no, voto distrital, tipo, mais ou menos assim, mas também, cara, enfim, nada muito excitante pra galera.